Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta sexta-feira vamos dar sequência à nossa maratona bíblica. Hoje falando de Isaías 28, 29 e 30. O tema do devocional hoje é a vara de Deus. Então, antes de você abandonar aí o devocional, né, por causa desse assunto que é, no mínimo, aí instigante, né? Calma, vamos pensar um pouco sobre o porquê que isso acontece. Por que o Senhor, ele nos disciplina e qual é o motivo da disciplina, qual é o motivo do sofrimento, por que enfrentamos adversidades nessa existência. Bom, eu quero ler um texto aqui que está aí no livro de Isaías, capítulo 28, a partir do verso 2. Diz assim, Isaías 28, 2. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, com a chuva de granizo e vento destruidor, com o violento aguaceiro e tromba d'água inundante. Ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Bom, o livro de Isaías entra no que pode ser considerada a segunda parte do livro. A ideia agora é tratar da invasão dos assírios e qual é, ou quais serão, na verdade, as consequências desta invasão. Lembrando que a terceira parte vai tratar dos babilônios, mas agora, por hora, Isaías vai tratar dos assírios, especialmente um indivíduo chamado Senaqueribe. Mas, antes de entrar na parte do Senaqueribe propriamente dito, Isaías ele vai falar de 6 ais. Esses ais estão relacionados à nação de Israel, ao povo de Deus, tanto o reino do norte como também o reino do sul. Especificadamente, esse capítulo 28 vai falar do reino do norte, e aqui ele vai usar a expressão Efraim para se referir ao povo que habitava o norte. Uma constante na mensagem de todos os profetas, uma constante aí na mensagem dos grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, ou talvez nos profetas menores, é sempre o sofrimento. Essa mensagem, essa questão, ela sempre aparece quando nós estamos falando dos profetas. E o sofrimento, ele pode ser resultado das nossas atitudes pecaminosas. Sempre que estamos enfrentando um sofrimento, uma área, uma adversidade, uma luta, nós questionamos: por que estou passando por isso? Por que estou enfrentando esse sofrimento? Por que estou enfrentando essa adversidade? Por que eu sirvo a Deus há tantos anos, ando com o Senhor há tantos anos, estou passando por isso? Bom, a resposta passa por pelo menos 3 caminhos. Primeiro, como eu disse, pode ser resultado das nossas atitudes pecaminosas, pode ser resultado de erros que cometemos, de pecados que cometemos. No caso aqui de Isaías, o povo abandonou o Senhor e a sua lei. O povo transformou a lei de Deus em regras. E é interessante que Isaías vai tratar disso no capítulo 29, que o povo não se relacionava com o Deus da lei, eles se relacionavam apenas com a lei. É por isso nós precisamos contrapor evangelho e lei, lei e graça, porque senão nós vamos nos relacionar apenas com a lei ou apenas com a graça. Jesus e também os apóstolos, eles apontaram o pecado como fonte de sofrimento em vários momentos. Para não ir muito longe, eu já citei aqui o exemplo daquele homem que desce que é descido, né, que é levado por 4 amigos e desce no telhado da casa onde Jesus estava pregando, e Jesus diz para esse homem paralítico: seus pecados estão perdoados.
Lá no Novo Testamento, várias vezes os apóstolos, eles fazem um link entre sofrimento e pecado. No sofrimento, sempre que estivermos enfrentando a adversidade, nós temos que tentar identificar áreas de pecado que podem estar trazendo juízo sobre a nossa vida. Então, acho que talvez esse é o primeiro exercício. Será que isso que eu estou sofrendo é resultado de algum pecado que eu cometi, de algum erro, de algum equívoco que eu cometi? Então, essa é uma pergunta que deve ser feita. Ainda que nem todo sofrimento é fruto de pecado, porque senão você vai acrescentar mais uma dor à sua vida, né? De achar que, peraí, eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo por causa do pecado e tal. Então, a síndrome dos amigos de Jó, né? Você está sofrendo e eu ainda vou acrescentar pecado à sua vida. Não faça isso, né? Mas é importante sim a gente tentar ponderar e perceber se existe áreas de pecado. Se existem áreas de pecado, o arrependimento deve ser feito na hora. O arrependimento deve ser veloz, rápido. Bom, quando eu digo que pode ser resultado do pecado, outra questão envolvida no sofrimento é o desgaste natural da nossa vida nessa existência. Então, uma pessoa que está já ao avançar da idade, ele vai sentir os impactos do pecado de maneira mais objetiva em seu corpo. Mas também, às vezes, um jovem pode enfrentar dificuldade de conseguir emprego porque a nossa existência nessa terra, ela está ligada diretamente ao pecado. Então, o que nós temos que entender é que o sofrimento, ele pode ser simplesmente resultado do desgaste que o pecado trouxe a essa existência. Pode ser áreas de pecado direto, mas pode ser áreas de pecado indireto, ou seja, resultado do desgaste que o pecado traz sobre a nossa existência aqui na Terra. Então, crises políticas, financeiras, econômicas, enfermidades, doenças, tudo isso está relacionado à nossa existência aqui na Terra. E não devemos tentar espiritualizar isso, né? Mas sim entender que enquanto vivemos nessa Terra, essa conexão com o sofrimento será inerente. Segundo lugar, pode ser o chamado de Deus ao arrependimento. Deus usava o sofrimento para convocar, usava aqui, né, falando do texto, Deus está usando o sofrimento para convocar as pessoas ao arrependimento. Então, o que Isaías está dizendo? Olha, para voltar aí no texto que a gente acabou de ler, né? Olha, você será pisoteada, vai vir uma chuva de granizo, vento destruidor, aguaceiro, tromba d'água e tudo mais. Então vocês precisam se arrepender rápido, porque senão vocês vão experimentar isso aí. Paulo, ele usou o termo sofrimento para se referir a pessoas que estavam impenitentes. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala de um indivíduo que estava em um pecado escandaloso e impenitente, ou seja, ele não se arrependia. E Paulo chegou a dizer, olha, que o seu corpo sofra para que o seu espírito seja salvo. Então, essa era uma constante no entendimento dos apóstolos de que Deus poderia usar o sofrimento como maneira de chamar as pessoas ao arrependimento. E aí pode ser aqueles que ainda não conhecem o Senhor está usando o sofrimento para levá-los ao Senhor, ou pode ser simplesmente crentes que precisam realmente, como eu disse no ponto anterior, arrepender-se dos seus pecados. Lutero, ele dizia que o sofrimento é a trombeta de Deus, ou seja, o sofrimento era a forma como Deus usava, às vezes, para chamar pessoas ao arrependimento. Às vezes, nem sempre, Deus também usa essas adversidades aí para chamar pessoas ao arrependimento. Como disse, tanto ímpios, tanto pessoas que ainda não estão na fé, como aqueles que já estão, são chamados ao arrependimento por meio do sofrimento. É o que a Bíblia chama de disciplina, né? Então o Senhor pode estar disciplinando seus filhos
por meio do arrependimento. Então, o sofrimento pode ser resultado do pecado, pode ser o Senhor chamando ao arrependimento, ou pode ser parte de alguma coisa que o Senhor quer ensinar. Deus, ele estava ensinando o seu povo, nesse caso aqui de Isaías, que eles deviam confiar somente no Senhor. Paulo, ele relatou, um nível de sofrimento que a gente não sabe qual era esse nível de sofrimento. Paulo chamou isso de espinho na carne, e ele não entra em detalhes do que era esse espinho na carne, porém, ele diz que havia ali, sim, de fato, um espinho na sua carne, que eu volto a dizer, a gente não sabe o que era, mas ele diz que esse espinho na carne, não importa muito o que era, mas não era algo confortável, era algo que trazia desconforto para o apóstolo, sem dúvida alguma. Porém, ele diz que isso era parte do seu treinamento. Não é pecado propriamente dito, ou consequência do pecado, mas somente a escola de Deus. Então, ao passar por sofrimento, um desses três caminhos podem ser, de fato, os caminhos que levam ao sofrimento. Às vezes, pecados, erros que cometemos, equívocos, Então, é o famoso pecado tem consequência. Então, de fato, alguma consequência do nosso pecado, ainda que minorado, ainda que o Senhor restringe a consequência desse pecado, mas de fato pode ser pecados, e é importante você identificar. Então, está passando por um sofrimento, será que foi causado por algum erro que eu cometi? É importante entender para que você possa deixar o pecado. Pode ser, falando do pecado, resultado direto do pecado ou indireto, ou seja, resultado do pecado na existência, crises financeiras, econômicas, problemas de saúde, assim por diante. Pode ser o Senhor chamando ao arrependimento, então a chamada trombeta de Deus, Deus pode estar disciplinando os seus filhos, ou pode ser apenas parte do treinamento de Deus, pode ser apenas didático. Deus usa o sofrimento, sim, o caso de Paulo com o espinho na carne é o caso mais clássico. Bom, moral da história. Em todas essas coisas, independente do que seja, escola, disciplina, resultado do pecado, enfim, em todas essas coisas devemos manter um coração adorador, para não murmurar ou questionar o amor de Deus. O salmista nos ensina isso. Sempre que você ver a expressão Deus é bom em todo tempo, você pode ler, você vai ver que o salmista está envolvido em algum tipo de sofrimento. Então ele se disciplinou para sempre que estiver enfrentando ali um momento de dor, ele declarar: Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. E é interessante, só para finalizar aqui, lemos aí o capítulo 28 de Isaías, Deus falando, vai trazer chuva, granizo, vento destruidor, aguaceiro, tromba d'água, Efraim será pisoteado, a flor vai murchar. Mas olha o versículo 5, e eu quero finalizar com esse versículo, porque falamos muito de sofrimento, Versículo 5, naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Então, depois de todas essas coisas, nós veremos a glória de Deus. É aquele famoso ditado: depois da tempestade o sol brilha mais forte. Depois da noite escura aparece o amanhecer, e sempre o amanhecer com o sol brilhante, o sol forte brilhando sobre nossas cabeças. Então a ideia aqui do texto é ir na mesma direção. Então, se você está aí enfrentando algum sofrimento na sua vida, encontre consolo no Senhor. Encontre consolo em saber que uma dessas três coisas pode estar acontecendo, ou talvez as três coisas ao mesmo tempo. Mas é sempre importante manter um coração adorador, manter um coração que declara sempre: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, lembrando que sempre
nós encerramos o devocional de sexta-feira com a oração que o Senhor nos ensinou com o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu não poderia encerrar sem deixar dois convites especiais. Primeiro, amanhã, a partir das 13 horas, nós vamos ter uma escola de crescimento na Igreja Nave. Nós vamos falar sobre o Evangelho, aplicando a mensagem para a vida. Ou seja, como usar a mensagem do Evangelho na nossa própria vida. Então, amanhã, a partir das 13 horas, serão 3 professores diferentes. Eu estarei lá também dando aula. Então você pode participar com a gente, esse curso completamente gratuito, sem qualquer custo para você e é literalmente gratuito mesmo. Então amanhã, a partir das 13 horas, só mandar um direct para mim aí que eu vou fazer a sua inscrição. E, segundo aviso, domingo, às 10 da manhã, culto de celebração na nossa Igreja Nave, Rua Maria Carolina Campos, número 28. Eu te espero para juntos adorarmos ao Senhor, tá certo? Vamos finalizar então? Sexta-feira abençoada para todos, final de semana também de bênção de Deus. Fiquem com o Senhor.